Fala Marajá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista, professor universitário. E hoje o tema do nosso vídeo é choradeira ou inovação? Para falar sobre isso, eu vou contar a história de Dick Fosbury, o cara que revolucionou a história do salto em altura. Vamos lá? Na década de 1950, o salto em altura ele era somente utilizado praticamente dois tipos de técnica, que era ou você passava o sarrafo meio que sentado, um salto tesoura, ou você passava o sarrafo com o peito do corpo de frente ao sarrafo, que era o rolamento ventral. E um atleta chamado Dick Fosbury, ele não se adaptava a esse método. Ele tentava, mas não estava obtendo grandes resultados. Então, no final do treino, sempre ali às escondidas, na moita, ele dava uma tentativa de salto de costas. E ele começou a perceber que estava dando certo, que ele estava conseguindo saltar melhor, que ele estava criando uma nova técnica, mesmo sendo uma técnica que ninguém utilizava. E ele viu que ele poderia fazer algo diferente. Ainda em meados dessa década de 1950, ele foi disputar o campeonato estadual, aliás, o campeonato escolar, e se sagrou campeão e bateu um recorde com 1,90 m saltando de costa. Era motivo de piada, muita gente falava que ele queria saltar que nem peixe na lagoa, pulando de costa, mas ele não levou essa questão dessa ridicularidade tão adentro. Ele não ficou com muita choradeira, não ficou com muita problema na sua cabeça, e ele continuou, ganhou o campeonato estadual, ganhou o campeonato regional, sempre saltando dessa forma, até que ele chegou nas Olimpíadas em 1968 e conseguiu nada mais, nada menos que uma medalha olímpica, saltando a técnica Fosbury, devido ao seu nome, Dick Fosbury, e saltando 2,24 m. Depois disso ele parou de ser piada e virou um herói, porque na Olimpíada seguinte, de 1972, dos 40 competidores, 28 já estavam utilizando a sua técnica. Hoje ele é um marco na história do salto em altura e todo mundo, 100% aí dos atletas nível olímpico, utilizam a sua técnica, que realmente revolucionou e fez com que todo mundo saltasse bem mais do que vinha saltando. Então, quer dizer, da pista para a vida, surgiu um problema, uma questão para o Fosbury, e ele decidiu inovar, ele decidiu fazer diferente. Ele poderia ter ficado se lamentando, chorando pelos cantos, igual a gente costuma fazer, mas não. Ele encarou o problema, esse desafio de não conseguir saltar igual os outros, como uma questão. E essa questão mostrou para ele que ele tinha que abrir novas portas, buscar novas oportunidades. Então ele inovou, ele fez a diferença e conseguiu grandes resultados. Me lembra muito a história de um primo meu, Flavinho, que quando trabalhava numa empresa, todo mundo reclamava sempre do mesmo problema, da máquina que eles trabalhavam, de fazer a manutenção, e sempre a mesma choradeira do funcionário reclamando sobre aquilo, e ele viu naquilo uma grande oportunidade. Ele resolveu inovar. Ele fez um manual onde todo funcionário poderia estar agregando os problemas que a máquina poderia dar. E nesse manual, os próximos funcionários teriam possíveis soluções para resolver essas questões. Então, menos choradeira, mais inovação. Se você gostou, compartilha, curte aí. Um grande abraço.